Boa tarde, Saldanha. Já entre boa tarde e boa noite, né? Não sei aí, eu não jantei ainda, então para mim ainda é um boa tarde. Boa tarde aí a todo mundo que está aqui com a gente. Boa tarde, Jean, que vai conduzir aqui comigo a apresentação. Meu nome é Guilherme Alana, sou sócio aqui da Siglo Investimentos. Hoje a gente está fazendo um evento aqui com o Rodrigo Saldanha. Ele é head do time de previdência da parte comercial da XP Investimentos. Nos está cedendo um pouquinho do tempo para a gente falar de um tema que para a gente tem bastante relevância, que a gente normalmente já aborda com a maioria das pessoas que investem aqui com a gente. Mas é um tema assim que ele é um pouco espinhoso. Às vezes, numa conversa rápida, não dá para explicar todos os detalhes da previdência, e a gente sempre brinca que, pô, às vezes a gente vê clientes indo no banco e sai de lá em 15 minutos com uma previdência privada. Então, certamente não foi explicado todas as funcionalidades, as características, as vantagens e desvantagens que tem um plano de previdência. Então, o objetivo nosso é a gente tentar esclarecer um pouquinho isso daí com a ajuda do Saldanha. Então, Saldanha, te agradecer aí pelo teu tempo, e se tu quisesse, antes de iniciar na parte da apresentação, falar um pouquinho sobre quem tu é, como é que foi tua carreira, e já instruindo aí as pessoas que tiverem dúvidas que sejam enviadas ali pelo chat, que então logo aí a gente finaliza a parte da apresentação, a gente vai abrir para as perguntas e vai mandar as perguntas aqui para o Saldanha. Então, Saldanha, se quiser se apresentar e falar um pouquinho aí sobre a tua carreira. Boa, agora foi. Bom, obrigado, Guilherme, obrigado, Jean, obrigado por todo o time da Siglo, obrigado pelo convite, por todo mundo que está nos assistindo aqui. Contando um pouquinho da minha carreira, eu estou aqui na XP há 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Eu entrei na XP como coordenador de produtos da seguradora, então, no começo, o que a gente fez aqui foi estruturar um portfólio de produtos robusto. A gente vai falar um pouco do nosso portfólio de produtos. E depois disso, eu vim aqui para o time comercial de previdência. Antes de trabalhar na XP, trabalhei 10 anos nos grandes bancos, sempre dentro da área de produtos de previdência. E eu olhava, eu costumo dizer que eu olhava mais da cozinha. Então, eu olhava o mercado com uma outra ótica. Eu olhava sobre aspectos de precificação, alocação, interação com o órgão regulador, estratégias. Então, esse mercado mudou muito. Tá? Eu consigo dizer tranquilamente, nesses quase 12 anos aqui de mercado só em previdência, o mercado evoluiu, tá? Em todos esses aspectos que eu mencionei, e acho que vale a pena a gente falar deles aqui hoje. Tá? Bacana, Saldanha. Tu quer iniciar com a apresentação? Uma apresentação bem bacana. E se quiser iniciar, acho que vai gerar bastante dúvida aí ao longo da apresentação. Tu queres compartilhar a tua tela aí? Pô, vou compartilhar aqui. Eu acho que o Jean está no mudo ainda também, tá? Vale a pena. Tá no mudo. Boa. Tô aqui. Boa. Valeu. Vamos lá. Acho que minha tela já está aparecendo, né? Eu gosto sempre de começar contando para os nossos clientes, para quem está nos assistindo, como é que é o mercado de previdência. O mercado de previdência hoje ele é enorme. Ele é quase que 1/5 do mercado de investimentos como um todo no país. A gente tem quase R$ 1 trilhão na previdência aberta. A previdência aberta é aquela que é a famosa previdência complementar, que é que a gente comercializa aqui, os bancos comercializam também, tá? Que é diferente da previdência fechada. A previdência fechada é aquela previdência dos funcionários das empresas, por exemplo, a Petros, o Postales, são fundações que administram a previdência dos funcionários de diferentes empresas. Tá? O mercado de previdência fechada é grande também, tem mais uns 850 bilhões de reais, algo nessa ordem de grandeza. Quando a gente fala do mercado de previdência, de acumulação de longo prazo como um todo, ele é bem grande, são quase 2 trilhões de reais. Mas hoje a gente vai focar a nossa conversa aqui no mercado de previdência aberta. E quando a gente olha um pouco mais de cuidado aqui, esse mercado, a primeira coisa que a gente constata é a altíssima concentração. Hoje esse mercado, 90% está concentrado na mão dos grandes bancos. Tá? E a concentração por si só não é algo ruim, contanto que você tenha uma alta competitividade, coisa que a gente não percebe nesse mercado. Então, hoje, a consequência dessa alta concentração
a uma baixa competitividade. E baixa competitividade tende a levar para o investidor ou para qualquer pessoa que consuma um bem ou um serviço uma ineficiência, tá? Ou a régua da qualidade daquele bem ou serviço ofertado também é menor. Tá? Então, com base nessa premissa, o que a gente gosta de olhar aqui para ver se de fato esse mercado está rodando de maneira eficiente? A gente olha a alocação, tá? Que é o gráfico de baixo. Eu olho a alocação por classe de ativo. Tá? Então, quando eu comparo aqui, começo a olhar em 2016, o mercado é altamente concentrado em renda fixa, tinha 91,3% do mercado em renda fixa. Tá? E quando a gente vai até dezembro de 19, tá? Diminuiu um pouquinho, foi para 82,5%, 82,4%. Tá? Por que isso é um problema? Primeiro porque previdência é um investimento de longo prazo. Tá? Então, você estar atrelado numa única classe de ativo, a sua capacidade de preservar seu ganho real, de ter um rendimento maior ao longo do tempo, pode ficar comprometida. Tá? Quando eu comparo dezembro 19 com maio 20, tá? É um cenário mais agravante ainda. Por quê? Durante esse período todo, a gente passou pela Bolsa a 60 mil pontos, diversos ativos de crédito sendo emitidos com carrego, com uma taxa muito alta, muito boa para o investidor, diversos gestores novos entraram no mercado de previdência de maneira muito simples, dentro dessa janela toda, tinha muita oportunidade boa para o mercado de previdência capturar. E é nítido que não capturou. Né? A reserva de renda fixa saiu de 82,4 para 82,13. Muito pouco, dentro dos quase R$1 trilhão que a gente tem aqui nesse mercado. Isso aqui tem um porquê. Tá? O primeiro e mais simples é porque lá atrás a regulamentação da Previdência ela era muito mais restritiva. Então, você não conseguia construir tantas estratégias como você consegue hoje em dia. Tá? O segundo é porque esse mercado, que é o próximo ponto que eu vou entrar, tá? Ele é altamente, ele tem uma precificação muito alta. A taxa de administração, o quanto o investidor paga para alocar em Previdência, na média no mercado, é muito alta. Tá? E aí, que é um outro ponto que a gente vai entrar também, o preço não necessariamente precisa ser baixo, ele precisa ser coerente com a sofisticação ou com o serviço entregado. Tá? Então, só para resumir, altamente concentrado, baixa competitividade, alocação ineficiente e alta precificação. Quando eu falo de alta precificação, eu fiz um exercício aqui, super simples, tá? Para mostrar qual que é o impacto da taxa de administração no retorno ao longo do tempo. Tá? Quando eu vou para 2010, começando aqui pela esquerda, em 2010 a taxa de juros estava próximo, o CDI estava rodando próximo de 10, tá? E aí, de maneira muito simples, 1% de 10% representa 10% do seu retorno. Tá? Quando eu vou para 2016, a taxa de juros aumentou um pouco, tá? A gente tinha um cenário de instabilidade política, a taxa de juros aumenta, é normal, tá? E nesse cenário a taxa de administração impacta menos. Nessa época, 1% de taxa de administração representava 7% do retorno. Né? E quando a gente pensa com a cabeça do investidor, não é algo que é terrível, porque você tinha uma taxa de juros alta, boa, com 14%, né? Aquele famoso 1% ao mês, um pouco mais, tá? Correndo um risco muito baixo, e o preço que você pagava para isso impactava pouco o seu retorno. Só que de lá para cá, a taxa de juros foi caindo cada vez mais, de maneira gradativa e constante, né? O que naturalmente forçaria os investidores a buscar outras classes de ativo para alocar. Tá? E isso não aconteceu, como a gente acabou de olhar. Tá? Quando eu olho agora 2020, taxa de juros, o CDI rodando a 2%, um pouquinho abaixo, e a taxa de administração de 1%, isso quer dizer que você está pagando, metade do seu retorno está sendo consumido pela prestação de serviço que você está contratando. Tá? E aí, qual que é a grande figura aqui? Né? Como é que a gente olha isso tudo no longo prazo? Que previdência é para longo prazo, né? Rende pouco, você paga muito caro, e se for para extrapolar aqui o exercício, taxa de juros rodando a 2%. Você pagar 1% de taxa de administração, você já ficou com 50% do retorno no bolso. Aí você vai pagar mais 10% de IR. Tá? A conta do padeiro vai dar mais ou menos uns 55%, 60% do seu retorno está indo por água abaixo, ou por imposto ou por custo. Né? Então, você está com um retorno aí de 40%, 45% do CDI. Isso é menos do que a poupança. Então, o investidor que saiu da poupança foi para outro investimento, outro veículo, para tentar capturar mais retorno, hoje ele está pior que a poupança. Aqui a constatação simples, poxa, será que eu devia ter saído da poupança? Estou pior que a poupança. Tá? E óbvio que não, tá? Acho que
o movimento de saída da poupança é extremamente saudável, porque poupança não é um investimento, né? Não tem a visão de longo prazo. Mas então, o que eu faço, Saldanha? Eu resgato o que precisa fazer aqui nesse cenário. Vamos lá. Na Previdência, você não precisa resgatar para realocar. É um negócio que chama portabilidade, que nada mais é do que a opção de você realocar seus investimentos sem ter custo algum. Tá? Dá para você fazer isso, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe do que é essa portabilidade. Mas antes de entrar no que é a portabilidade, o que eu faço com esse dinheiro? O primeiro ponto que a gente precisa fazer é realocar. Tá? Realocar como? Buscando encontrar maior retorno. Como que eu encontro maior retorno hoje no mercado? A maioria das vezes é tomando mais risco. Tá? Então, eu preciso ir para uma carteira um pouco mais arriscada. Isso quer dizer que eu vou tomar o risco de qualquer maneira? Eu vou começar a assumir mais risco de qualquer maneira? Não, claro que não. É sempre buscando melhorar a relação risco-retorno. Tá? E como é que você faz para ter uma alocação de risco eficiente e consiga te entregar mais retorno? Tá? Através da diversificação. Isso aqui a gente já cansou de ouvir e acho que o ponto que eu quero deixar ressaltar aqui no começo da nossa conversa é que através da Previdência hoje você consegue diversificar, coisa que você não conseguia há uns 5, 6 anos atrás, era bem mais difícil mesmo. Tá? Mas hoje você consegue fazer isso. Então, a provocação é para que faça. Tá? Então, para você poder diversificar, você vai ter que ter opções. Vai ter que ter diferentes estratégias, diferentes gestores para você poder fazer isso. Tá? Quando eu falo de opções, obviamente, eu trago aqui a plataforma da XP, tá, de produtos de previdência. Hoje a gente tem mais de 140 opções de veículos para o cliente investir conosco. Tá? Esses veículos são de crédito privado, renda fixa ativa, renda fixa passiva, multimercado de baixa, média, alta volatilidade, fundos de ações. Os fundos de ações que a gente chama, tem os long onlys, os long bias, long and shorts, tem diversas denominações diferentes para classificar cada um dos estilos de gestão. Mas, certamente, aqui dentro do nosso portfólio, independente do seu perfil, você vai conseguir montar uma carteira. E aí, a primeira pergunta que vem é, Saldanha, então, quantidade é qualidade? Claro que não. Tá? A gente está longe de dizer que quanto mais, melhor. Mas então, por que eu tenho um portfólio de produtos com tantas opções? Tá? Porque eu tenho diferentes clientes em diferentes momentos de vida, com diferentes perfis de investidor. E o conceito que a gente trabalha aqui na XP é de diversificação através de um portfólio. Então, a gente sempre vai buscar que o cliente monte uma carteira de previdência aqui pulverizada, em diferentes fundos, em diferentes alocações. Para quê? Para buscar tudo que a gente já falou, diversificação, descorrelação do portfólio, melhorar a relação risco-retorno. E se eu não tiver um portfólio com bastante opção, fica difícil. Então, a gente coloca bastante opção para a gente conseguir atender todos os nossos clientes. Outro ponto que é importante deixar claro, as estratégias de previdência, eventualmente elas fecham. Tá? Por que ela fecha? Na verdade, não é que ela fecha, ela fica impossibilitada de novas contratações. Tá? Por que isso acontece? Porque existe um limite máximo para o gestor administrar aquela estratégia, o limite máximo de volume de dinheiro dentro daquela estratégia para o gestor fazer a gestão. Tá? Porque você tem problema de liquidez, você tem ativos que são escassos no mercado, e, eventualmente, você começa a entrar muito dinheiro dentro de uma estratégia e o gestor não consegue comprar os ativos para manter a alocação, ele é obrigado a aguar a estratégia. De maneira simples, ele água. Ou seja, ele começa a colocar em outros ativos mais líquidos que tendem a entregar um retorno menor para conseguir capturar mais dinheiro. Só que aí é uma sacanagem com o investidor que entrou lá atrás, ele comprou um produto que tinha um objetivo de retorno e agora não vai entregar mais porque ele ficou aguado. Tá? Então, o que a gente faz? A gente fecha a estratégia. Então, dado que eu tenho diferentes perfis de clientes, de momentos de vida e as estratégias fecham, eu sempre fico revitalizando o meu portfólio de produtos para que sempre existam boas opções para os nossos clientes. Tá? Outro ponto que é muito importante não é só a gente diversificar entre estratégias ou classes de ativo. É super importante a gente diversificar entre gestores. Por que eu digo isso? Quando a gente vai para o mercado, a gente olha os grandes bancos, alguns deles ainda rodam com arquitetura de produtos fechada. O que é arquitetura de produtos fechada? É quando você tem um lugar onde o produto distribuído é feito pela gestão da própria asset, única e exclusivamente. Tá? E qual que pode ser o problema disso? Quando você tem um portfólio inteiro de produtos gerido por uma única asset, o que acontece? Aquele portfólio inteiro de produtos, ele segue uma única convicção, uma única percepção de mercado, que é a do gestor.
E o gestor, ele não fica mudando de opinião de meia hora. Não começa o dia achando uma coisa, termina o dia achando outra coisa completamente diferente. Obviamente, em cenários de estresse muito forte, como o da pandemia, isso pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, o gestor tem uma visão de longo prazo. E qual pode ser o problema disso? Você foi lá para o banco, colocou em diferentes estratégias, falou, agora estou diversificado. Só que como todos aqueles produtos seguem o mesmo racional, a chance de quando o gestor errar, o portfólio inteiro ir mal é grande. Tá? E aí você tentou diversificar, colocou em diferentes estratégias, mas elas seguem a mesma leitura de cenário. Então, a sua diversificação não foi muito eficiente. Tá? E o ponto do gestor errar, acho que é super importante todo mundo ter isso em mente, que o gestor erra. Tá? É normal o gestor errar. Tá? Obviamente, a quantidade de acertos tem que ser maior que as de erro. Mas é normal ele errar. Tá? E aí, quando você tem diferentes gestores, você pode estar alocado num gestor que está errando em um determinado momento, só que na outra ponta você tem uma alocação no gestor que está acertando. E o equilíbrio desses erros e acertos ao longo do tempo, tá? Buscando descorrelação do portfólio, é o que vai fazer você conseguir atingir um bom retorno para o nível de risco que você quer correr. Tá? Então, antes da gente decidir o que a gente vai fazer com a Previdência, vou resgatar, não vou, acho que o primeiro ponto muito importante é não precisa resgatar a Previdência para melhorar a sua alocação. Você pode fazer portabilidade. O segundo ponto é, eu preciso estar num lugar que me permita fazer isso. Sobre as duas óticas, quantidade de estratégia e quantidade de gestores, ou seja, opiniões diferentes. Eu preciso ter pessoas pensando de maneira diferente, porque senão o mercado ia ser um só. Tá? E como o mercado não é um só, a minha carteira também não pode ser uma só. Tá? E essa provocação era super importante, porque tem muito cliente que pensa dessa maneira. E o que é bom, tá? Só que ele pensa dessa maneira para todos os ativos que ele tem, menos o da Previdência. O da Previdência, por algum motivo, ficou enraizado na cabeça do investidor, da maioria dos investidores, que é um dinheiro, é como se fosse uma poupança de longo prazo, é o dinheiro para não correr risco. E aí já mora o primeiro erro, né? Porque pelo conceito básico de investimento, quanto maior o seu prazo, maior a sua tolerância a risco. Por quê? Porque você tem tempo para recuperar. Então, se você perder algum dinheiro em algum momento, por exemplo, o corona agora, você tem tempo para recuperar. Então, é só a gente ver a Bolsa. A Bolsa estava próximo dos 120 mil, bateu 60 mil e agora voltou para 102, 101, está patinando agora essa semana. Né? Bateu 105 no meio do mês passado, mas o meu ponto qual é? O mercado volta. E você tem tempo para recuperar. Tá? Então, quando a gente estiver falando de Previdência, a gente precisa tratar a Previdência como um veículo de investimento. Tá? Saldanha, mas eu sempre tratei como um veículo de aposentadoria. Isso é um problema? Claro que não. Tá? É natural que as pessoas façam a constatação de que a Previdência é para aposentadoria. Por quê? Porque ela é a Previdência complementar à Previdência Social. Então, naturalmente, a leitura é que, poxa, é para minha aposentadoria. Mas ela não precisa ser exclusivamente para a aposentadoria. Você pode utilizar a Previdência para outros objetivos. Você pode utilizar a Previdência para planejamento sucessório, para planejar a educação dos seus filhos, para custear a sua saúde no futuro, para contratar uma renda. Então, tem diferentes objetivos que você pode utilizar para a Previdência, como, inclusive, para ser simplesmente um veículo de investimento de longo prazo, onde eu consigo manter minhas alocações, consigo manter a diversificação do meu portfólio, só que pagando menos imposto. Então, a Previdência, ela é mais do que um veículo de aposentadoria. Ela é um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. E é assim que a gente precisa tratar ela. Tá? É muito importante a gente tratar a Previdência como um veículo, não simplesmente como um objetivo de aposentadoria. A partir do momento que eu trato a Previdência como um veículo, eu consigo brincar muito mais com ela, eu consigo atingir diferentes objetivos que eu possa ter na minha vida. Tá bom? Tô vendo que está aparecendo umas perguntas aqui, né, Gui? Tem algumas aqui, como funciona... Como que você quer fazer com as perguntas, Gui? Você quer ir respondendo? Você quer que a gente responda mais para o final? Como que você prefere? Então, eu acho que seria interessante a gente seguir a apresentação, porque eventualmente algumas perguntas sejam respondidas ao longo da apresentação. E aí, provavelmente, a gente não vai não vai usar todo o tempo durante a apresentação, então vai sobrar ali pelo menos uns 15, 20 minutos para a gente mandar algumas perguntas e fazer algumas respostas aqui. Então, se quiser continuar, pode tocar. Então, vamos lá. Mas, pessoal, não fiquem tímidos para mandar pergunta, tá? Pode mandar pergunta aqui. Eu acho que a ideia é tentar transformar isso aqui em algo bem interativo, tá? Não sintam-se tímidos. Fiquem à vontade para perguntar. Tá bom?
Então, acho que falamos do mercado, da concentração, da necessidade de diversificar. E aí a próxima pergunta que a maioria das vezes aparece é, Saldanha, mas e essa previdência que eu vou mandar para a XP? Eu preciso me preocupar? É seguro? Não é? Acho que o primeiro ponto, na hora que você vai decidir, é para onde vai a sua previdência? Quando você manda a sua previdência estar no banco, manda para cá, a sua previdência ela vai entrar num fundo. Tá? Que fundo é esse? É o fundo da mesma asset que você já aloca os demais recursos que você tem investidos. Eu coloquei algumas assets aqui na tela, só para a gente ter ideia. Então, Verde, Alaska, Constellation, SPX, Adam, JGP, Dália, a nossa própria asset, a XP Asset. Então, todas as assets que estão no mercado hoje de previdência, a maioria delas, tá? 99%, tá? Eles têm veículos também do 555 e provavelmente você já conhece ele do veículo 555. Veículo 555 são os fundos normais que a gente fala no dia a dia, tá? Mas a gente chama aqui de 555 por conta da regulamentação que incide sobre esses fundos. Mas são os fundos normais. Quando eu falar 555, são os fundos normais. Tá? Então, o gestor do 555, o que acontecia? Né? Lá atrás, quando a regulamentação previdenciária, tá? As restrições de alocações elas eram muito menos flexíveis do que hoje, o gestor do 555 ele não conseguia entrar no mercado de previdência porque ele não conseguia manter a gestão dele. Tá? Conforme a norma foi evoluindo, ela foi se tornando cada vez mais flexível sob o ponto de vista de gestão, o que é muito bom para o investidor, tá? Esses gestores foram entrando no mercado de previdência. Então, quando eu pego lá por volta de 2015, 2016, o mercado tinha aproximadamente uns 55 gestores. Tá? Hoje, esse mercado tem mais de 120 gestores. Então, ao longo desses últimos 4, 5 anos, o mercado mais do que dobrou a quantidade de gestor ofertando serviço. E aí isso aí volta para o começo da nossa conversa. É maior competitividade, é mais gente ofertando serviço, é mais escolha para o investidor. E no final do dia, quando você tem uma competitividade muito alta, sobrevive quem é melhor. Então, você aumenta a régua da oferta de serviço que você tem naquele mercado e para a previdência, para o mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. Então, hoje, o investidor de previdência tem muita opção muito boa, tá? que ele pode utilizar para fazer a alocação da previdência. E, em algumas delas, tá? Ele não perde nada comparado com o 555. Né? Eu vou dar um exemplo que eu tenho de cabeça aqui. A gente tem um fundo que é o Gap Absolute, tá? É um fundo multimercado que a gente tem na nossa plataforma, e a gestão dele é exatamente igual ao Gap Absolute do 555. Tá? É idêntica. Tá? Obviamente, ao longo do tempo, pode existir um descolamento de rentabilidade por conta do fluxo de caixa ou coisas simples como essa, mas a ideia é ser exatamente igual. Então, se você tem veículos que são exatamente iguais, com a diferença que num deles você tem a opção de pagar muito menos imposto no longo prazo, não tem por que não escolher esse veículo se a sua decisão é alocar no longo prazo. Tá? Então, o próprio time da Gap fala, se você for alocar para mais de 6, 7 anos, tá, no nosso veículo, recomendamos que você faça isso através do fundo de previdência, porque lá você vai ter benefício tributário, vai pagar menos imposto de renda e vai ter o mesmo nível de retorno que você teria no veículo 555. E é super importante a gente falar quais são esses benefícios tributários. Acho que os clientes, a maioria das vezes, compra a previdência e entende que é um veículo importante, que paga menos imposto, mas eu vou dar alguns exemplos. Tá? Primeiro ponto, sobre o ponto tributário, previdência não paga come-cotas para os fundos de renda fixa ou multimercados da previdência. O que é o come-cotas? Come-cotas é aquele imposto que é recolhido de maneira compulsória a cada 6 meses sobre o rendimento que você teve nesse período. Na previdência você não tem isso. O fato de cada 6 meses você tomar uma mordidinha do seu retorno, ao longo do tempo isso faz uma diferença enorme, porque você sempre abriu mão de um pouco de retorno que você tinha. Quando você abriu mão desse retorno, o que acontece? O dinheiro que podia estar no seu bolso rendendo está na mão do governo. Então, quando você não tem um come-cotas na previdência, você tem dinheiro no seu bolso, que é imposto que você vai ter que pagar lá na frente, tá? Mas pelo menos está no seu bolso rendendo. Antes, se eu tiver que pagar imposto e puder escolher entre pagar depois para ganhar rentabilidade sobre ele ou pagar agora, eu prefiro pagar depois. Então, o racional da previdência, quando a gente está falando do come-cotas, é esse. Tá? Outro ponto super importante é o PGBL, a opção da gente fazer o PGBL na previdência. O PGBL nada mais é do que... A gente tem 2 veículos, né? O PGBL e o VGBL. O PGBL nada mais é do que uma opção que te permite investir deduzindo
base tributável. Saldanha, eu não entendi o que é isso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que eu ganhei 100 mil reais no ano, tá? De salário. Quanto que eu posso fazer num PGBL? Eu posso fazer até 12%, pela norma, tá? É restrição. Então, eu vou fazer 12 mil reais no PGBL. A partir do momento que eu coloco esses 12 mil reais no PGBL, o que vai acontecer? A Receita, quando eu for fazer a declaração do imposto de renda no ano subsequente ao que eu recebi essa renda, ela vai olhar e falar, Saldanha, você recebeu 100 mil reais. Mas como você colocou 12 mil no PGBL, em vez de utilizar os 100 mil reais para encontrar o quanto você deve pagar de imposto, que é a base de cálculo, eu vou utilizar a base de cálculo de 88 mil. Por quê? Porque eu vou abater esses 12 mil que você colocou no PGBL e vou pagar imposto somente sobre os 88 mil e não sobre os 100 mil que eu tinha mencionado. Tá? Isso é muito bom, porque acontece, você consegue deixar de pagar imposto hoje, no ano fiscal subsequente ao que você investiu. Tá? E aí é mais um exemplo onde o dinheiro fica no seu bolso rendendo, tá? O imposto fica no seu bolso rendendo, para lá na frente, eventualmente, você ter que pagar. Por mais que lá na frente você tenha que pagar o imposto, na Previdência existem duas modalidades tributárias que você pode escolher. Tá? É a compensável e a regressiva. De maneira muito simples, a compensável ela funciona em função da sua renda. Quanto maior a sua renda, maior o imposto que você paga. E a regressiva é em função do tempo. Quanto maior é o tempo, menos você paga de imposto. Na regressiva, você começa com uma alíquota de 35%. A cada 2 anos que você tem o dinheiro investido, ela diminui 5%, até chegar o valor mínimo de 10% depois de 10 anos. Tá? Então, imagina que eu investi hoje o PGBL, os 12 mil no PGBL. Tá? Eu ia pagar quanto sobre esse valor? Eu ia pagar 27,5%, tá? 1/3 quase. Então, vou arredondar aqui para a gente ter a conta na cabeça. Eu ia pagar uns 4 mil reais de imposto sobre esse valor. Como eu deixei no meu bolso investido, imagina que eu contratei a regressiva. Lá na frente eu vou resgatar, depois de 10 anos, quanto que vai ser a alíquota? Vai ser 10%. Então, em vez de pagar 4 mil reais sobre esses 12 mil que seria imposto, eu vou pagar 10% sobre os 12 mil. Vou pagar 1.200 reais. Então, você consegue fazer o diferimento fiscal e ainda assim, lá na frente, você tem a opção de pagar menos imposto do que você pagaria no hoje. Tá? Então, é super importante a gente ter essa visão de longo prazo da Previdência e entender como ela funciona sob o aspecto tributário, porque aí sim eu consigo tirar vantagem dos benefícios dela. E eu gosto de dizer que a Previdência, elas são 3 partes. Super simples. Tá? Disciplina, planejamento tributário e asset allocation. Asset allocation entenda-se por alocação por classe de ativo ou alocação otimizada por seu perfil de risco. Tá? A partir do momento que você cumpre esses três quesitos, você vai conseguir, no longo prazo, atingir um retorno muito maior, tá, do que se você estivesse fazendo em outro veículo, na maioria das vezes. Tá? Então, dito os benefícios da Previdência, dito que existem diversas opções, eu quero mostrar alguns produtos que a gente tem aqui na nossa plataforma, né, que são sucesso de captação. Eu peguei um de cada classe de risco aqui. Tá? Importantíssimo dizer, isso aqui não é uma recomendação de alocação. A gente sempre recomenda que você procure seu especialista para ver qual que é o produto que é mais indicado para você. Tá? E, de novo, não é um único produto. O Arx Denali, que é um dos que está aqui na tela, pode ser uma boa opção para um portfólio? Pode ser uma das boas opções para o seu portfólio. Não precisa ser a única. Tá? Dito isso, vamos falar um pouquinho de cada uma delas para dar um pouco de cor. Tá? Eu vou começar da mais conservadora para a mais agressiva, começando pelo Arx Denali. O Arx Denali é um produto de crédito privado. Tá? Quando a gente fala de crédito privado, tem muito investidor que está machucado com o crédito privado. Fala, puxa, eu coloquei no crédito privado, achei que ia ter um retorno, sofri com o crédito privado porque ele caiu agora no meio da pandemia. Crédito privado, é super importante deixar claro que ele existe risco. Não é aquele risco de mercado que a gente está acostumado a ver todo dia, que é a oscilação do retorno. Ele tem o que a gente chama de risco de crédito. O risco de crédito nada mais é do que a possibilidade daquele ativo de crédito que você comprou não te pagar. Tá? Dá o famoso default. Tá? Como é que eu faço para mitigar esse risco? Existe opção? Existe. Tá? Falando de crédito privado, a gente tem 2 classificações, de maneira muito rasa, mas a gente tem 2 classificações. A gente tem os créditos privados high grade e os high yield. Tá? O high grade é aquele que tem uma nota de crédito alta. Tá? Ou seja, o papel que você está comprando tem uma avaliação muito boa da capacidade dele de pagar o valor combinado na hora da emissão do papel. Do outro lado, você tem o high yield. O high yield é aquele papel que tem uma nota de crédito mais baixa, ou seja, o risco dele não te pagar
o que prometeu é maior, mas como contraponto, ele rende mais. Ele tem um negócio que é o yield, né? Que é a remuneração dele é um pouco maior, por isso que chama high yield. Um é high grade, alta nota, e outro é high yield, alto retorno. Tá? Então, esse Arc Denali, ele se classifica como um high grade. Tá? Mesmo assim, sendo um high grade, dá para a gente fazer outras coisas que diminuem o risco do papel, o risco do fundo. Uma das coisas que dá para fazer, que é o que está aqui na tela, é você pulverizar em diferentes emissores. Quando você pulveriza em diferentes emissores, por mais que algum deles venha dar o default, você tem uma alocação menor nele, porque você colocou em vários. Tá? E não só pulverizar, mas manter uma baixa concentração é super importante. Por quê? Não adianta nada eu ter mais de 60 emissores na minha carteira e ter 98% do PL concentrado em 2 emissores. Você está com risco concentrado, você não diversificou, você não diminuiu o seu risco. Então, ter baixa concentração por emissor também é bom. A menor concentração que a gente tem aqui dentro desse produto é de 3,8. Ele é um produto para render acima do CDI, ele nunca vai descolar muito do CDI. Bem que na janela agora, a última que eu olhei, tem que olhar a lâmina, tá? Mas a última vez que eu tinha olhado, ele estava dando 170% do CDI. Tá? Por quê? Porque durante o coronavírus, durante o pico da crise, o gestor conseguiu se movimentar de uma maneira muito ágil, comprando ativos na carteira que tem um alto índice de retorno, tá? Sem necessariamente precisar correr muito risco, e agora ele está capturando isso porque o mercado está voltando. Tá? Então, está dando 170% do CDI desde o início, a última vez que eu tinha olhado. Quando você olha o retorno acumulado, durante a época do corona, ele caiu bem, mas ele já recuperou. Tá? Então, é uma boa opção para o investidor conservador. Só, Daniel, eu sou extremamente conservador. Eu não quero ver uma oscilação. Tá? Tem opção? Tem. Não é a melhor opção quando a gente está falando de longo prazo. Tá? A gente não recomenda que os clientes aloquem única e exclusivamente nesse tipo de produto. Tá? Mas existe uma opção aqui que é o trend pós-fixado. Esse produto tem uma taxa de administração de 0,25%. Tá? Ela é extremamente baixa e ela é baixa de propósito. Por quê? Produtos com gestão simples, gestão passiva, que não tem muita complexidade, não tem por que cobrar caro no produto, porque é fácil de fazer a gestão. Então, esse produto, ele simplesmente compra LFT ou, eventualmente, um percentual da carteira incompromissada, que também não onera demais o time de gestão, e aí não tem por que cobrar caro. Saldanha, mas para ter uma taxa de administração baixa dessa, lá no banco eu preciso colocar 5 milhões de reais, 4 milhões de reais. Quanto que precisa colocar aí na XP para você poder alocar, para você poder ter esse produto com taxa de 0,25% ao ano? Aqui precisa colocar 5 mil reais. Tá? Por quê? Porque o nosso racional é o que eu disse. A taxa de administração tem que ser em função da complexidade de gestão, não da quantidade de dinheiro que você coloca. O que determina o preço do produto é a gestão, não o dinheiro que você aloca. Então isso quer dizer que tem produtos com taxa de administração maior? Tem produtos com taxa de administração bem maior aqui no nosso portfólio. Tem produtos com taxa de administração de 2%, mais 20% de performance. Mas são produtos que têm uma estrutura de gestão extremamente robusta. Quando você vai na Asset, ele tem uma mesa de renda variável, uma mesa de renda fixa, uma mesa de moedas, uma mesa de commodities. Ele tem mesa em Chicago, em Nova York, ele tem time de alocação global, ele tem time de alocação global, local. Então, a estrutura como um todo de gestão, ela é mais cara. E aí, ele cobra por isso. No final do dia, isso vai impactar? Não deve impactar. Por quê? Não deveria. Tá? Por quê? Como esse produto é mais bem estruturado, ele tem um time maior para fazer gestão, o potencial dele de gerar retorno é muito maior. Tá? Então, esses produtos é o que a gente chama de produtos de valor agregado. Tá? Porque ele tem uma capacidade de te entregar mais retorno. Tá? Os produtos de valor agregado, a taxa de administração não deve ser a principal preocupação. O que deve ser a principal preocupação é o retorno e a consistência dos retornos, tá? Ao longo do tempo. Porque, no final, o retorno que você enxerga sempre é líquido da taxa de administração. Tá? Então, a brincadeira que eu sempre faço, queria eu achar um gestor que me entrega de maneira consistente, sempre, CDI mais 10, CDI mais 15. Pagaria com gosto uma taxa de administração de 5%, 10%. Porque o retorno está lá. O que me importa é o retorno. Tá? Então, de novo, a taxa de administração tem que ser em função da complexidade de gestão e não do quanto de dinheiro você aloca. Tá? Indo para o próximo produto, é o Claritas Multimercado. O Claritas Multimercado, como o próprio nome já diz, é um produto que aloca em diferentes mercados.
é um produto que a gente classifica como um multimercado de baixo risco, tá? Ou baixa volatilidade. Volatilidade é a unidade de medida que a gente utiliza no risco do produto. Tá? E, como ordem de grandeza, é sempre bacana deixar claro, a volatilidade target, aqui é o objetivo de volatilidade da Claricas, é rodar com uma volatilidade de 2 a 2,5. Do Ajax Denali é por volta de 1. O Vinland Macro, que é o próximo produto que a gente vai falar, é para rodar com vol de 4 a 5. E o Dália 100% é para rodar com vol de 15 a 20, mais próximo do da Bolsa, tá? Porque é um fundo de ações. Mas, voltando aqui para o Claritas, é um multimercado de baixa volatilidade. A alocação, maior parte da alocação dele é em ativos de renda fixa também, mas ele tem uma pimentinha. Ele aloca um pouco em ações, aloca um pouco em ativos offshore, em moedas. Para quê? Para fazer com que o produto gere retorno ao longo do tempo. Tá? Entregue o que a gente chama de alfa, né? Que é aquele retorno acima do CDI que a gente quer encontrar sempre. Tá? Como esse produto ele não corre muito risco, ele vai capturando retorno aos pouquinhos, tá? Ele não pode se dar ao luxo de perder esse retorno da noite para o dia. Então, a gestão do produto tem uma visão muito, muito bem consolidada e estruturada, que é de preservação dos retornos. Então, quando a gente vai fazer a administração dos nossos recursos, é sempre importante buscar retorno e preservar os retornos capturados. E o gestor faz muito bem isso. Convido vocês para dar uma olhada no retorno do produto desde o início e, mais especificamente, durante todo o período do Corona, ele foi super bem. Tá? O Corona ainda existe, né? Eu estou querendo me referir mais ao maior parte de estresse do mercado que a gente sofreu. Tá? Vinland Macro é um produto multimercado também. Ele tem uma gestão macro, ou seja, com uma visão mais ampla das classes de ativo que ele vai alocar. Tem um viés de alocação global forte, que nesse cenário hoje que a gente vive é muito bom, tá? Porque a bolsa está em níveis super altos, a taxa de juros está cada vez mais baixa, então você precisa começar a buscar outras economias para gerar retorno. O gestor faz muito bem isso. Uma vez que eu tinha olhado o retorno do produto, ele estava com 10% acumulado desde o início, contra o CDI de 4% por mesmo período. Ou seja, estava rendendo 2,5 vezes o CDI. De graça? Não, de graça não, ele tem risco. O risco dele, a volatilidade é de 4 a 5. Então, pode ser uma boa opção também para o seu portfólio. Por fim, o Dália 100% ações, como o próprio nome já diz, é um fundo de ações, ele aloca 100% dos seus ativos em ações. Tá? É o que a gente chama de long only, é um fundo que está sempre comprado em ações. Tá? O estilo de gestão desse produto é o que a gente chama de ativo, ele vai tentar superar o benchmark sempre. Tá? E quando ele faz isso, ele não compra o Dália 100% ações, ele não vai comprar uma cesta de ações extremamente parecida com a carteira teórica do Ibovespa, porque ele quer ganhar do índice. Tá? Então, o que ele faz? Ele seleciona poucos papéis, poucos cases, tá? E cada um desses que ele seleciona, ele olha com muito cuidado, muita atenção e muita penetração. Aí ele vai escolher lá 15, 20 papéis diferentes para carregar por um período bem maior, porque ele acredita que aqueles são os bons cases para ele carregar. Esse produto ele é extremamente novo, deve ter 1 mês e meio por aí. Então, eu não posso nem divulgar a rentabilidade pela restrição, tá? Pela Anbima. Mas, se quiserem ver uma estratégia semelhante que já tem retorno, convido vocês também para olhar o Dália Institucional, que é a estratégia pareta dessa no veículo 555. Tá? Ou então, eu quero saber como é que é o Dália na Previdência. Então, convido vocês para olhar o Dália 70. É um produto que a gente tem aqui no nosso portfólio, que já fechou, tá? Porque captou super bem. Está fechado, mas se quiser saber como é que o Dália tem desempenhado no mundo da Prev, dá uma olhada nesse produto, vocês vão ver que ele está indo super bem também. Tá bom? O último produto que eu quero falar aqui, na verdade, é uma família de produtos. Tá? É o portfólio Private Previdência. Como é que funciona? Uma família de produtos que segue o mesmo racional de alocação e o que muda entre cada um deles é o nível de risco que cada um vai correr. Então, o perfil 1 é o mais conservador e o perfil 5 é o mais agressivo. Tá? Hoje, a gente tem na plataforma do perfil 1 ao perfil 3. O 4 e o 5 a gente está estruturando, aprovando com os órgãos legais. Tá? Mas hoje, a gente já consegue alocar do 1 ao 3 de maneira muito simples. O 1 corre 2% de volatilidade, o 2, 4% e o 3, 6%. Tá? Obviamente, quanto maior a vol, maior o objetivo de retorno. Tá? O objetivo de retorno do perfil 1 é CDI mais 1, o do 2 é CDI mais 3 e o do 3 é CDI mais 4. Tá? Como é que funciona essa estratégia? Como é que funcionam todas as estratégias? Qual é o racional de todos esses produtos? Tá?
Isso é o que a gente chama de FOF, é fundo de fundo. Então, é um fundo que você vai ver que tem diversos fundos lá dentro. Tá? Eventualmente, ele não vai ter só fundo, ele pode ter ativo direto também. Por que ele alocaria no ativo direto em vez de comprar um fundo? Você aloca no ativo direto, você diminui o seu custo de gestão. Você não tem várias camadas com custos um sobre o outro. Então, você tem uma estrutura de custo otimizada. E quando você aloca no ativo direto, você também consegue ter mais velocidade para a realocação. Então, além de tentar diminuir o custo da estrutura, ele gera mais velocidade. Tá? E aí, ele vai alocar em diferentes classes de ativos. Tá? E para cada uma dessas classes de ativo, ele vai ver qual que é a melhor alocação em cada uma dessas classes de ativo. Então, ele vai alocar no renda fixa pós-fixado, pré-fixado, inflação, multimercado, renda variável. Tem renda fixa global, renda variável global e investimentos alternativos. Tá? Eu gosto de ressaltar o ponto de ter ativos globais e investimentos alternativos, porque sobre o conceito de diversificação de portfólio, quanto mais pulverizado, mais diversificado estiver, menor a correlação do seu portfólio e, por consequência, maior o potencial de retorno. Né? Quando a gente fala de alocação global, né, o que a gente aloca aqui? A gente aloca, por exemplo, na parcela de renda fixa, onde o fundo tem alocação no PINCO. O PINCO é um fundo de crédito privado global. Na parcela de renda variável, a gente tem alocação no Wellington. O Wellington é um fundo de ações global. E esses fundos, tanto o PINCO quanto o Wellington, não são fundos previdenciários. Mas você pode encapsular dentro do veículo previdenciário, sem descumprir a norma, obviamente, respeitando o limite máximo de alocação e capturando todo o retorno de um outro veículo, somando com a vantagem tributária da Previdência. Tá? Quando eu falo de investimentos alternativos, hoje na carteira o que a gente tem é a alocação no fundo de ouro, é o trem de ouro. Também é um veículo que não é previdenciário, a gente consegue encapsular dentro da Previdência para garantir toda essa diversificação. Então, é um produto que faz muito sentido. Ele, de certa maneira, é um pouco do resumo de tudo que a gente falou aqui para diversificação, tanto em classe de ativo como em gestor, tá? Porque ele tem diversos gestores aqui dentro. Tá? E ele pode ser uma boa opção para o seu perfil de investidor. Fala, não, prefiro ter a minha carteira de produtos aqui diversificado. Posso seguir? Claro que pode. Você pode ter quantos produtos você quiser. Isso é um negócio que é muito importante. Tem muito cliente que fala, já tem uma previdência. Eu posso ter outra? Pode. Se você quiser ter a 140 que a gente tem, você pode ter. Eventualmente vai ficar ineficiente, mas você pode ter quantas previdências você quiser. Você não precisa se restringir. Tá bom? Indo para o próximo ponto, tá? É o da portabilidade. Eu falei que eu queria entrar com mais detalhe com vocês. De novo, portabilidade nada mais é do que a opção de você realocar sua carteira sem ter custo tributário algum. Eu fiz duas simulações. Fiz uma simulação comparativa. Então, eu fiz uma carteira de fundos e uma carteira de previdência. Nas duas carteiras, eu coloquei 100 mil reais na largada. Tá? Elas ficaram investidas durante 20 anos e eu realoquei 10 vezes. Tá? De maneira simples, eu realoquei a cada 2 anos. Tá? Na carteira de fundos, o que acontece? Eu investi, deu 2 anos, eu resgato, pago o imposto de renda e realoco. Eu faço isso de maneira subsequente até acabar os 20 anos. Na carteira de Prev, eu investi, deu 2 anos essa previdência, eu saio da Previdência A, vou para a Previdência B, eu não preciso resgatar, por isso eu não pago imposto, então eu realoco sem recolher imposto. E ao longo do tempo, isso faz com que a diferença que você tem de saldo acumulado dos dois fique enorme. No exemplo que eu coloquei aqui, a diferença de saldo foi de 19 mil reais. Você tem uma taxa de simulação aqui de 6,5%, é hipotético, tá, pessoal? Tudo isso aqui é hipotético, é só um estudo, é só uma análise, tá? E tem um ponto nesse slide errado de maneira proposital, tá? Que é a tributação do VGBL. Lembra que eu falei que a modalidade regressiva, depois de 10 anos, chega em 10%? Aqui na tela está com 15%. Por que eu fiz isso? Porque eu quis deixar muito claro qual que é a diferença que existe no seu saldo, simplesmente por você não precisar pagar imposto para cada realocação que você faz. O nome disso é o diferimento fiscal. Eu deixei para pagar o imposto lá na frente. Quando eu coloco a tributação correta de 10%, a diferença fica maior ainda. É de 32 mil reais. Por quê? Porque eu junto dois benefícios da Previdência. Um é o diferimento fiscal e o outro é a diferença de alíquota. Na Previdência, a alíquota, depois de 10 anos, é 5% a menos que a de fundos. Então, se fosse para segregar, 20 mil reais nessa minha simulação foi diferimento fiscal e 12.500 e uns quebradinhos foi diferença de alíquota. Conclusão desse estudo. Para minha carteira de fundos
ter o mesmo saldo que a da Previdência, ela deveria ter rendido 10% a mais. Aí eu ficaria com, arredondando, ficaria com o mesmo saldo. A gente está falando desde o começo, para encontrar mais retorno, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar mais risco. Então, a Previdência ela te permite encontrar mais retorno sem necessariamente correr mais risco. Bom, e a última provocação que eu quero fazer aqui da minha apresentação é do famoso 1% ao ano, tá? Não é nem ao mês. Tem muito cliente que fala, Saldanha, eu não vou fazer tudo isso por causa de 1% ao ano. Eu fiz um exemplo aqui. Peguei R$100 mil, investi durante 25 anos numa carteira que rendia 6%, e tem aí R$100 mil, uma carteira que rendia 5%. A diferença de saldo no final é de R$81 mil. Representa 80% do dinheiro que você aplicou 25 anos atrás. Então, 1% ao ano faz muita diferença. Então, fazer as realocações, fazer as portabilidades é muito saudável para a sua carteira. Tem muito que ele fala, não gosto de fazer portabilidade. Não precisa fazer portabilidade toda hora, mas ao longo da sua vida, os seus objetivos mudam, o seu contexto muda, o mercado muda. É saudável, natural e super importante que você faça essas realocações. Poder fazer realocação através da portabilidade é um benefício enorme que a Previdência tem. Diversos bancos não batem muito nessa tecla da portabilidade. Por quê? Porque não tem tanta estratégia lá. Então, eu vou tentar realocar, não tem muito o que fazer. Então, deixa o dinheiro onde está. A gente bate muito forte nessa tecla porque a gente se estruturou para poder entregar, no longo prazo, a melhor opção de investimento quando a gente fala de previdência para os nossos clientes. Tá bom? A apresentação que eu tinha para fazer era essa. Tá? E acho que vale a pena a gente abrir para algumas perguntas aqui, né? Com certeza, Saldanha. Até te parabenizar pela apresentação, muito boa, tá? E a gente já começa aqui fazendo as perguntas, né? Até tem uma pergunta feita aqui pelo Renato, falando sobre o sistema de abatimento da base de cálculo do IR, né? Quando você investe no PGBL, que foi uma coisa que você explicou ali no início, que você fez o cálculo ali para 100 mil, né? Então, essa aqui a gente pode passar e a gente vai para a pergunta do Homero. Ele diz o seguinte, muitas dessas assets, né? Você estava apresentando ali as casas, as gestoras, tem fundos de previdências e fundos comuns com estratégias muito semelhantes. Está pedindo para tu discorrer um pouco sobre qual é a diferença na ótica da gestão e se puder também falar um pouco da vantagem sucessória que a Previdência pode trazer. Boa. Vamos lá. Acho que só para complementar aqui o ponto do Renato, que eu não mencionei, que é super importante, tá? Para você contratar o PGBL, tem um quesito básico, tá? 2, na verdade. 1, você precisa estar com um vínculo ativo, alguma previdência social. Tá? Então, pode ser o INSS, o regime de servidor público, mas você precisa estar com um vínculo ativo, alguma previdência social, para poder fazer os 12% do PGBL. Tá? E, obviamente, você precisa ter base tributável para bater. Se você não paga imposto, o PGBL não vai ser bom para você, porque você não tem imposto a deduzir. Tá? De maneira concisa, é essa a consideração que a gente precisa levar na hora de fazer o PGBL. Na pergunta aqui do Homero, eu vou responder primeiro a das assets e depois aqui a do planejamento sucessório. Tá? Sim, diversas assets têm estratégias muito semelhantes com a da Previdência. Então, por exemplo, o verde multimercado é muito parecido com o veículo previdenciário. O gap absoluto, que eu falei aqui. O Brasil Capital 100% ações também é muito parecido com o Brasil Capital 30, que é o fundo que eles têm no 555. Por que esses produtos conseguem ser muito parecidos? Porque a restrição de alocação da imposta pela SUSEP não trava o gestor. Quando que a estratégia do veículo previdenciário vai descolar muito do 555? Acho que é mais bacana de falar quando ele vai se diferenciar. Tá? Porque nos outros cenários vai ficar muito parecido. Você vai ter uma diferença muito grande de um veículo previdenciário para um 555 quando você tiver uma alocação offshore ou alocação em ativos com oscilação cambial muito grande, entenda-se maior do que 40%, porque hoje na Previdência você pode ter alocações em ativos com oscilação cambial até 40% para o investidor proponente qualificado na Previdência. Tá? Ou quando você tiver alocações, fundos, né, estratégias, com níveis de alavancagem muito alta. Tá?
porque na Previdência você não vai conseguir fazer alavancagens no mesmo patamar que você faria eventualmente no 555. Porque você vai chamar margem, você vai ter que pagar um prêmio, um percentual de margem muito alto que vai descumprir a norma. Então, de maneira simples, ativos com alto nível de alavancagem ou com alto nível de exposição a ativos com oscilação cambial. Nas demais estratégias que não é tão alavancado ou não tem tanta alocação offshore, a estratégia da Previdência tende a ser muito parecida. Por que não fica parecido? Por que não fica idêntico sempre? Porque cada um dos fundos tem seu fluxo de caixa, você tem você tem maturidades diferentes. Tem produto que começou lá atrás, então ele tem um ativo na carteira que o fundo novo hoje não pode ter, porque ele não vai encontrar no mercado para comprar. Tá? Mas no longo prazo é para esses produtos andarem extremamente colados. Tá? Esses que não sofrem com essas restrições que eu mencionei. Tá? E aqui, falando da sucessão, eu gosto de dar 3 bons motivos. Tá? O primeiro é que Previdência, na maioria dos estados, não paga ITCMD. A ITCMD é um imposto que a gente paga para herança ou para doação em vida. Imposto de transmissão causa morte ou doação. É isso que significa ITCMD. Então, no estado de São Paulo, hoje tem uma lei que não permite cobrar ITCMD. E aí, acho que antes que venha a pergunta também, Saldanha, mas tem uma lei tramitando para começar a cobrar? Na verdade, o que tem tramitando hoje é um projeto de lei. Tá? Enquanto é um projeto de lei, está muito longe disso acontecer. Então, não adianta a gente querer tirar alguma conclusão de algo que ainda é um projeto. Precisa passar por diferentes instâncias para depois entrar em vigor. Tá? Mas, por enquanto, é um projeto de lei. Então, o primeiro ponto é a isenção do ITCMD. A maioria dos estados tem, alguns estados estão cobrando, e a gente tem jurisprudência na maioria dos estados de que as pessoas recorrem e ganham para não ser cobrado ITCMD dos beneficiários. Tá? Segundo ponto é que a Previdência não entra em inventário. Por não entrar em inventário, você não vai ter custo advocatício, você não tem custo de cartório e a velocidade é maior. Custo advocatício, mais ou menos são uns 8%. Tá? Obviamente, de acordo com o montante que você tem, se for maior ou menor, esse percentual muda. Tá? Mas você consegue diminuir o seu custo. Então, Estado de São Paulo, se me der 4%, o custo advocatício mais cartório, uns 8%, você já conseguiu livrar uns 12% de custo na hora de você fazer a sucessão. O terceiro item, para mim, que é o mais importante, tá? A Previdência é um veículo líquido para o momento de sucessão. Tá? Ou seja, ele paga rápido. Uma vez que os beneficiários, você tem um titular do plano, ele vem a falecer, quando o titular do plano falece, a gente chama de sinistro aqui no mercado de Previdência. Tá? Então, uma vez que aconteça o sinistro, o que o beneficiário precisa fazer? Ele precisa entrar com uma lista de documentos, que a gente chama de kit sinistro. E uma vez que o kit sinistro esteja certinho, tudo assinado, bonitinho, as seguradoras têm até 30 dias para pagar. E isso é super importante para que as pessoas, para que os beneficiários consigam se administrar, se programar de uma maneira melhor, no momento que é completamente desagradável, né? Esse momento da sucessão é sempre de dor, né? Então, é super importante a gente deixar esse dinheiro líquido para os beneficiários para que eles consigam passar por esses momentos com mais tranquilidade. Eu gosto de sempre dar exemplo. Eu cansei de ver cliente nos bancos quando eu trabalhava, o cliente tinha 8, 10 milhões de reais, que é um dinheiro confortável, né, para a família, que traz um conforto para que ele não precise se preocupar com o aspecto financeiro. E o que acontecia? Ele tinha 8, 10 milhões de reais, só que esse dinheiro estava em imóveis, estava em participação societária, estava em alocações offshore, que ia demorar muito para desenrolar. Tá? E aí, é completamente estranho, porque a pessoa tem de um lado 8, 10 milhões de reais, só que as contas do dia a dia continuam chegando. Então, o que o cliente fazia, o beneficiário fazia? Ele ia no banco, pegava o empréstimo, para poder desenrolar todo o processo sucessório, para depois receber os 8 milhões. Então, não tem cabimento algum. Então, o que a gente falava? Poxa, o que eu faço então, Saldanha? Quanto custa a sua família? Custa 50 mil por mês? Pega 2 anos de renda, tá? Porque cansei, já vi também várias vezes o processo sucessório demorar 15, 20 anos. Tá? Espero que ninguém dure isso, mas imagina que vai demorar 1 ano para desenrolar tudo. Tá?
Então, pega 1 ano, 2 anos de custo da sua família, então vai dar 2 anos de custo a 50 mil reais por mês, vai dar 1.200.000. Tá? Então, coloca 1.200.000 na Previdência, tá? Para que a hora que você não estiver aqui, a sua família tenha 2 anos de conforto, consiga se reestruturar para o momento que você não estiver aqui. Então, o ponto da liquidez é super importante. Tá? E aí, cada um tem que fazer a sua conta. Eu dei um exemplo aqui, matemático fácil de fazer conta de cabeça, mas é super importante você se planejar. E, na verdade, não é um planejamento que não é nem seu, né? É para os seus beneficiários. Então, quando você estiver pensando na sua família, é super importante levar isso em consideração. Tá bom? Saldanha, seguindo aqui nessa dúvida de previdência, tem uma espécie também de blindagem patrimonial a parte da Previdência. Até teve um caso, uns tempos atrás, até envolvendo o ex-presidente Lula, que sobre eu não sei, a justiça ia bloquear algum valor dele da Previdência e ele alegou que era para aposentadoria e aquele valor não poderia ser bloqueado. Como é que funciona essa parte de blindagem patrimonial com previdência privada? Até para quem tem empresa e quer fazer algum tipo de blindagem, funciona, não funciona? Boa. Vamos lá. Falando da empresa. Primeiro, a Previdência ela precisa sempre ser contratada por uma pessoa física, tá? A que a gente comercializa aqui. É sempre uma pessoa física. No final do dia, atrás de uma empresa, sempre tem uma pessoa. Né? O ponto da blindagem, o que acontece? As seguradoras, elas só seguem ordens legais. Tá? O que o juiz mandar fazer, a seguradora vai fazer. Qual que é o racional para quando alguém manda bloquear um bem, você consegue tirar a previdência dessa lista de bloqueio? Quando você tem a sua previdência e você transforma ela em renda, aquilo ali caracteriza como uma renda de aposentadoria, ou seja, é o dinheiro para você sobreviver. Você não pode ter esse bem bloqueado. O paralelo é quando você tem uma única casa e alguém vai querer tirar aquela sua casa para quitar uma dívida. Você não tem outro lugar para viver, então não pode tomar sua casa. Isso é sempre assim? 100% das vezes vai ser assim? Não tem como afirmar que 100% das vezes vai ser assim. Vai depender da interpretação do juiz. Então, se o juiz pegar e mandar bloquear, vai bloquear. Se ele falar, não, esse não bloqueia porque isso aqui é para a aposentadoria dele, para ele sobreviver para o dia a dia dele, não dá para bloquear, senão o cara morre de fome, aí não bloqueia. Mas é sempre importante ter claro que a palavra maior, quem determina vai ser o juiz. Se ele falar para bloquear, vai bloquear, senão não. Eu já vi caso de cliente nosso que uma vez ele foi lá na agência, ele queria resgatar uma previdência, estava no nome da neta, tá? Não era nem o nome do filho. E aí foi lá resgatar, estava com bloqueio judicial. Aí ficou bem bravo, brigou com a agência e tal. E quando a gente foi ver, estava bloqueado judicialmente e não paga. Tá? Então, se está bloqueado, não paga. Mas existe esse ponto, tá, Gui, que a maioria das vezes, tá, se o juiz entender que aquele recurso é para a sobrevivência da pessoa, do titular do plano, pode ser que ele não bloqueie. Mas é muito difícil a gente afirmar de maneira categórica que isso nunca vai acontecer. Precisa ter algumas coisas que caracterizam um motivo muito grande para não ser bloqueado. Tá? Motivo maior do que o motivo pelo qual gerou o bloqueio. Tá bom? Mas existe sim a possibilidade de você não ter o ativo bloqueado. Cada caso é um caso. Tá? Saldanha, eu queria aproveitar para fazer a última pergunta. A gente já até, inclusive, passou um pouco aqui do tempo, já são mais de 8 horas, né? Uhum. E sem dúvida, ficou mais evidente após a reforma da Previdência a importância que deve ser dado, né, para esse tema, né, para o investidor que pensa no planejamento, como o Guilherme falou agora, blindagem, né, proteção, enfim. Eu queria saber quais são as tuas percepções, né, já que você é um profissional já de bastante experiência nesse mercado de seguros e previdência, do ponto de vista de evolução do produto, o que os fundos de previdência podem vir daqui para frente, né, vir a ter, porque sem dúvida também é uma demanda do mercado que os fundos de previdência eles se aproximem cada vez mais dos demais fundos, né, quanto à alocação em classes de ativos. Então, eu queria saber um pouco da tua visão sobre evolução, até um pouco seria até um spoiler, né, do que você pensa aí do mercado de previdência para os próximos anos. Pô, a pergunta é boa, Jean. Vamos lá. Criando a linha de raciocínio, qual que é?
O que a gente tem percebido cada vez mais, a população, o cidadão, ele vai ter que depender cada vez menos, na verdade, da previdência social. Ou seja, ele vai ter cada vez mais juntar o seu próprio dinheiro para ele gastar lá na frente. Só para explicar o porquê disso, a previdência social hoje ela roda sobre o regime de repartição. Então, eu aplico hoje para alguém resgatar. A previdência que a gente faz aqui, a previdência privada, é sobre o regime de capitalização. Então, tudo que você juntar, você vai capitalizar, é só você lá na frente vai utilizar. Esse modelo já é adotado em diversos países. Tá? E esse é o modelo que faz com que você não tenha uma geração sustentando a próxima geração. E o fato de você ter uma geração sustentando a geração anterior, na verdade, qual que é o problema disso? Se você tiver um envelhecimento da população ou um achatamento da pirâmide, né? A pirâmide hoje era assim, né? Você tem mais pessoas novas do que velhas. A partir do momento que essa pirâmide começa a achatar e você começa a ter a mesma quantidade de pessoas novas e velhas no mercado, você está quase que 1 para 1. O problema é quando essa pirâmide inverte, você tem mais gente velha recebendo do que gente nova contribuindo. Outra coisa que pesa muito para isso acontecer é o aumento da quantidade de trabalho informal. Ou seja, menos pessoas, por mais que possam ser jovens, elas não estão contribuindo. Tá? Então, para voltar ao ponto da sua pergunta, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que juntar, cada um vai ter que juntar o seu dinheiro cada vez mais. E o fato das pessoas precisarem juntar seu dinheiro, tá? Isso é um problema para uma sociedade como um todo, quando essas pessoas não juntam. Porque aí fica a cargo do governo custear essas pessoas que não juntaram. Porque no final do dia, você não pode deixar as pessoas morrendo na rua. Entendeu? Então, isso aí, querendo ou não, cai para o custo do governo. E custo do governo, na verdade, é custo da sociedade. A sociedade paga mais imposto para custear isso. Tá? Então, a percepção que a gente tem é que o mercado vai se tornar cada vez mais flexível sob o aspecto de gestão para incentivar as pessoas para pouparem para longo prazo, tá? Porque aí você para de onerar a máquina pública, você para de onerar o governo, porque as pessoas se organizaram, fizeram a sua poupança para o longo prazo, tá? E a outra coisa que incentiva muito a poupança de longo prazo, né, o acúmulo de longo prazo, são os incentivos tributários. Então, a própria modalidade regressiva, ela já é um incentivo tributário para o acúmulo de longo prazo, porque ela te faz pagar menos imposto, contanto que o dinheiro fica alocado por um prazo bem longo, mais de 10 anos. Então, o que a gente vê aqui que pode acontecer é o veículo vai se tornando cada vez mais flexível para alocação de longo prazo, tá? E, eventualmente, você pode ter uma flexibilização maior ainda sob o aspecto tributário para quem poupar para longo prazo. Então, especulações, né, que acabam acontecendo no mercado, mas longe de ser qualquer coisa muito firme, poxa, você podia fazer a sua tabela da regressiva ficar mais longa ainda. Então, você começa em 40%, o imposto na largada aumenta, mas lá na ponta o imposto diminui mais ainda. Em vez da mínima ser 10, pode ir para 5. Mas é só especulação ou desejo do mercado para que isso aconteça. Mas isso é muito saudável para o país, porque a Previdência, o outro ponto da Previdência, o que acontece? Como dinheiro é de longo prazo, esse dinheiro que você investe na Previdência, eventualmente, ele acaba sendo injetado na economia real. Porque como você sabe que aquele dinheiro vai ficar por muito longo prazo, você pode pegar esse recurso, injetar em empresa para que ela cresça, você pode, eventualmente, comprar título público, aí o governo consegue fazer rolagem da dívida, e aí a dívida fica mais barata. Então, é saudável para o país a gente ter cada vez mais gente se organizando de maneira financeira. No longo prazo, então, nem se fala. Tá? Então, a leitura é positiva, tá, Jean? Pode ser que venha muita coisa boa, mas não tem nada muito concreto que a gente consiga trazer hoje, tá? Mas o desejo do mercado e a leitura é essa, tá? Bacana, Saldanha. Então, para a gente até finalizar aqui, como eu falei, já passando um pouco do tempo, se tu quiser fazer alguma consideração final, né, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. Boa. Acho que são 2 pontos, tá, que eu gosto sempre de falar no final. O primeiro é que a Previdência é um investimento de longo prazo. Então, atenha-se a esse horizonte. A cabeça tem que estar sempre lá na frente. Você tem um evento de curto prazo, um estresse de mercado muito forte, você não precisa se desesperar, você não precisa sair correndo para realocar sua carteira. Mantenha a cabeça lá longe, mantenha a cabeça lá no horizonte de longo prazo. Tá? Não se estresse, você tem tempo para recuperar. E o segundo ponto,
atrelado ao primeiro, qual que é? Mantenha a sua cabeça o seu horizonte de longo prazo, mas sem jamais abrir mão das oportunidades de curto prazo. Tá? Capturar as oportunidades que surgem no mercado é o que fazem, de fato, o seu patrimônio alavancar. Tá? O seu dinheiro render muito mais. E o que é a oportunidade de curto prazo quando a gente está falando aqui de previdência? São os diferentes produtos que a gente tem hoje na plataforma. Então, eu tinha dito aqui, o Dália 70 é um produto muito bom que a gente tem que fechou. Superprev é outro produto muito bom que fechou. Constellation, Verde e Biuna. Então, tem muita estratégia boa surgindo no mercado, só que se você não fica atento às oportunidades de curto prazo, você pode perdê-las. Isso não quer dizer que não tenham outras, tá? Mas é sempre importante você ficar atento nesses dois pontos. Visão de longo prazo, capturando a oportunidade de curto prazo. Excelente, Saldanha. Assim como o Guilherme, eu quero te agradecer pelo teu tempo, né? Tá compartilhando com a gente aí toda a tua experiência aí em torno de um investimento que é tão complexo, vamos dizer assim, no sentido de opções, né? Que a Previdência tem, não só no sentido de alocação, né? Mas também no que ela pode trazer de benefício, né? Então, enfim, mais uma vez, obrigado. A gente também agradece a participação de todos os clientes, né, os envolvidos com o evento também. E esperamos aí que a próxima reunião que a gente faça seja uma reunião pessoal aqui em Florianópolis, né, você vindo aqui conversar com a gente, com os nossos clientes. Boa. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela atenção de todos e boa sorte nos investimentos e, cabeça de longo prazo sempre. Maravilha. Obrigado, Saldanha. Um abraço aí, boa noite a todos. Valeu, boa noite, até mais.